Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos recebem a paz do Senhor aí? Nós somos gratos a Deus, né, pelos milagres que Deus tem feito. Pastora Titi compartilhou aqui, também temos um milagre lá do Cláudio, né, da família. Mais um milagre, graças a Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso? Dê um sorriso para a pessoa do seu lado e diga para ela: o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Vamos cantar um cântico aqui de fé, falando sobre fé. Vamos lá? Wendel. Aleluia. Nós estamos na nossa campanha Conquistando pela Fé. Esse é um dos temas mais fascinantes da Bíblia. Fé. Fé. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor. O fogo não vou afundar. Tu estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima. Profetize isso. Nas águas não vou afundar. Tu estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Levante as suas mãos. Diga comigo: Senhor, nessa noite eu sei que o Senhor vai me levar a um nível de fé maior, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema da campanha às terças-feiras é Conquistando pela Fé. Eu quero meditar com você e quero desconstruir da sua mente, da sua maneira de pensar, o que é fé. Porque quando nós olhamos para aquilo que Deus fala de fé, aquilo que você acredita que é fé é totalmente disfuncional. Algumas pessoas dizem: eu tenho fé, como se tivesse um carro zero sem motor dentro da garagem. Para que serve o seu carro zero sem motor dentro da garagem no momento de necessidade e de urgência? Assim é a fé que vem da sua cabeça.
O que não é fé? A primeira coisa, a fé que a Bíblia fala não é religião, ela não está linkada a uma religião. Uma pessoa pode ter uma religião, uma prática religiosa e não ter fé. Fé também não é você acreditar que algo vai acontecer. Existe uma fé natural que todo mundo tem, não. Ok, vai dar certo, né? Uma fé natural. Empresários, né? Um empresário, se ele pode não acreditar em Deus, mas ele tem uma fé, ele fala, não, vai dar certo, vai dar certo. Essa é uma fé mental, uma fé que vem da cabeça, é uma fé comum, que todo mundo pode ter. Mas qual é a fé que Deus tem para nós e que a Bíblia nos ensina e que Deus quer que tenhamos? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé? A fé de acreditar no natural, a fé da religião? Qual é esse tipo de fé que Deus tem para nós e que nós precisamos buscar? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero ler com você, iniciar essa palavra sobre conquistando pela fé em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Eu creio no meu coração, esse é um dos temas que eu mais gosto da palavra de Deus. Por quê? Porque o maior interessado em que você receba essa fé é Deus. É Deus. Deus quer te dar esta fé. Vamos lá. Olha o que diz Marcos capítulo 11, a partir do verso 20. Marcos capítulo 11, verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo, disse-lhes, tende a fé de Deus. Essa versão, ela traduz como tende a fé em Deus. Não é isso que Jesus está falando. Quando você vai estudar esse texto, o que Jesus ele está dizendo aqui é, tende a fé do tipo de Deus. Porque a fé do tipo da religião não vale. A fé mental também não vale. Aqui Jesus está dizendo, tende a fé de Deus, do tipo que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Porque em verdade eu vos digo, olha aqui que Jesus está falando, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Primeiro, o que eu preciso entender, que a fé é algo que Deus nos dá. A fé é algo que tem que passar pela cruz. Por quê? A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 12. Porque se a sua fé não inclui Jesus, não passa pela cruz, não é a fé que vem de Deus, e nem é o tipo de fé que agrada a Deus, porque a fé que vem de Deus, e a fé que agrada a Deus, é a fé que tem que passar pela cruz, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Interessante que Pedro entendeu isso em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, quando ele faz o seu primeiro milagre, ele está entrando, indo para a oração às 3 horas da tarde. Estava ali um paralítico sentado à porta.
pedindo esmola. E Pedro diz para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro para te dar, mas uma coisa eu tenho, a fé que vem de Deus eu tenho. E disse àquele paralítico: levanta-te e anda. E logo o paralítico começou a andar. E diz a Bíblia que ele entrou saltando, pulando no templo, e todos olharam: São Pedro, homem de Deus, ungido. Ele falou: não sou nada, não olhe para mim como se pelo meu poder ou virtude acontecesse alguma coisa. Mas olha o que ele diz no capítulo 3, no verso 16. Olha lá para o 16. Ele diz o seguinte: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus curou diante de seus olhos. A fé que vem por ele, a minha versão diz assim: a fé no nome de Jesus fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, a fé que vem da cruz, a fé que vem através de Jesus, deu a esse, na presença de todos vós, perfeita saúde. Então, o seu milagre, aquilo que você busca, se é de Deus, tem que passar por Jesus, tem que passar pela cruz. Amém? Romanos capítulo 10, verso 17. Paulo dizendo à igreja, ele diz: olha, e esta fé, ela vem quando nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus. Ruim essa versão, hein? Coloca uma outra versão para nós, por favor, né? Consequentemente, a fé vem pelo... Põe uma outra. A fé vem pelo ouvir. Essa eu gosto. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Não ouvir da palavra, porque tem muita gente que ouve da Bíblia e não tem fé. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e não tem fé. Não é ouvir da palavra, mas é ouvir Deus falar comigo pela palavra. É ouvir Deus falar comigo pela cruz. É ouvir Deus falar comigo através de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. A fé que vem de Deus, ela pode ser grande e pode ser pequena. Por quê? Porque eu preciso entender que a fé, ela precisa ser construída. Quando você começa a ler o autor, os heróis da fé, quando você começa a ler Hebreus capítulo 12, falando dos homens de fé, olha que interessante, eu queria ler com você aqui. Hebreus capítulo 11, quando está falando aqui, né, fé, é o capítulo da fé. Você quer saber, entender um pouquinho sobre fé? É ler capítulo 11. Ele diz que nós entendemos pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, quando você recebe a palavra de Deus, você recebe a fé que vem de Deus, você começa a entender o mundo do espírito, você começa a entender o mundo das emoções, que é o mundo do relacionamento, você começa a entender o mundo natural, você começa a ser uma pessoa equilibrada. E aí ele começa a dizer o seguinte, que a fé, ela é uma atitude e ao mesmo tempo uma construção. Não é algo que você sente um arrepio. Eu senti um arrepio, estou tão cheio de fé. Não é assim. A fé é uma construção. Uma construção como? À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, à medida que você vai compreendendo o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, essa fé vai desenvolvendo. Por isso a palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa fé. A minha fé precisa ser desenvolvida.
A nossa fé precisa ser desenvolvida. Ela começa pequenininha. Ela começa a ser pequenininha, mas depois ela vai crescendo. E olha o que diz a partir do verso 4 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Então a fé é uma atitude. É uma atitude que ela começa pequena hoje, mas que ela vai crescendo a cada dia. Pela fé, Enoque foi transladado, experimentou o sobrenatural. Depois lá no 7, pela fé Noé construiu a arca, porque é uma construção, 100 anos de fé, irmão. 100 anos o homem levou para construir uma arca. 100 anos. Eu estou só 40 anos, e tem hora que eu falo que minha fé, 40 anos de fé, tá, irmão? De fé. De fé, Eliette. Ok? 40 anos de fé. E parece, meu Deus, tem hora que eu acho minha fé tão pequena. Mas é uma construção de 40 anos. Eu não sei qual idade você tem, nem precisa dizer. Deus o sabe. Mas a nossa vida é uma vida de construção de fé. A fé é algo que precisa ir crescendo cada dia mais, né? Você talvez chegou à igreja esses dias. Entenda, a sua fé vai crescer. Você já está aí 10 anos. Ok, tem que continuar crescendo. E aí, olha que interessante, Abraão pela fé, sendo chamado, obedeceu. Abraão saiu da sua terra, da casa de seu pai, e andou, irmãos. Como que esse homem andou? Se você conhece ali o mapa, né, o mapa onde Israel, né, o Israel antigo foi, né, foi estabelecido, aquele homem andou, viu? Andou, e não era de carro não, a camelo, a pé, né? E andou pra caramba. Uma vida de fé, uma vida de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória, né, Cláudio? De vitória em vitória, é assim. E aí continua dizendo, também Sara, né, pela fé. Irmãos, o pai da fé, Abraão, foi chamado o pai da fé, mas olha, foi uma vida. Primeiro que ele esperou o seu filho 25 anos. Você nem 2 dias, 2 meses, 2 anos, 20 anos, e já está desistindo porque o homem esperou 25 anos. Por quê? Porque a fé é algo que precisa construir. Amém? E aí vai todo o capítulo 11 falando pela fé a Moisés, pela fé a José, pela fé, né? Pela fé Raabe, pela fé, e aí vai, pela fé. E o interessante aqui é que muitos pela fé venceram. Olha o que diz o verso 33. Verso 33 do capítulo 11. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessa, fecharam as bocas dos leões, a boca dos leões, apagaram as chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foram transformadas em força, tornaram-se poderosos em batalha, fizeram fugir exército inteiro. Muitos pela fé aconteceram isso, mas muitos pela fé morreram na cova do leão, muitos pela mesma fé foram queimados, muitos pela fé morreram na batalha. Então, a fé que vem de Deus, ela é uma construção na nossa vida. E Jesus, falando da fé, ele assemelha a fé como uma semente. Eu queria ler com você esse versículo. A palavra de Deus é semente, mas aquele que leva esta semente, ele também
leva à fé. Porque não há como você separar a palavra da fé, a fé da palavra. Porque o autor e consumador da fé é a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se encarnou, se fez homem, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? Vamos lá, deixa-me ler com você um versículo aqui. Sumiu meu versículo, mas guarda aí que a gente chega lá. Vamos lá. A Bíblia assemelha a fé como uma semente. Olha o que diz Marcos capítulo 4, 30 e 32. Vamos lá? Eu tenho apenas uns minutinhos aqui para concluir com você essa palavra. Vamos lá. Costuma trazer seu caderninho, anota o versículo, e aí você chega em casa, né? Você vai rever esses versículos lá. Eu sempre trago o meu caderno, eu tenho um caderno de anotação que anoto todos os versículos. E às vezes em algum versículo Deus fala fortemente comigo, né? E eu anoto aquilo e vou para casa e vou estudar aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Amém, querido? Você recebe uma palavra aqui e Deus quer continuar falando lá na sua casa, né? Onde você vai. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, 30 e 32 diz, novamente diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão, é como uma semente de mostarda. Nós não acabamos de ler lá? Que se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte? O reino de Deus é assim. A palavra de Deus, ela é assim. Quando Deus nos dá uma palavra, presta atenção, quando Deus te dá uma palavra, uma semente, aquela semente já tem dentro dela o poder de uma floresta, de uma plantação toda. Porque quando Deus fala, Ele já libera para você a fé dentro daquela palavra que Ele liberou. Só o pastor João entendeu. Quando Deus fala, aquela palavra que Ele deu, aquela semente que Ele colocou no seu coração, já traz dentro dela o poder da fé para mudar a sua vida. Tem um pastor querido que pregou muito tempo na Sara Nossa Terra. Ele diz assim, que uma semente, enquanto não for lançada, é apenas a promessa de uma árvore. O que ele está dizendo aqui? Se a semente não cai no seu coração, ela é apenas uma semente. Se a palavra de Deus não cair no seu coração, não for lançada no seu coração, ela é apenas uma semente, uma palavra. Mas se ela cai no seu coração, ela traz o poder de transformar numa grande árvore, que é o que Jesus falou. É o que ele está falando aqui do grão de mostarda, pequenininho, insignificante, mas quando floresce, quando cresce, atrai pássaros, atrai toda espécie debaixo da sua sombra. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer dizer para você nessa noite. Deus está semeando palavras, sementes no seu coração. E essa semente, ela vem com o poder da fé, para te libertar, para te transformar, para causar um grande milagre de Deus na sua vida. Vou repetir. A semente da palavra que Deus está liberando para você nessa noite, ela traz um nível de fé, um poder de fé, que vai operar milagres de Deus na sua vida. Se não tem sementes, não tem milagres. Se não tem palavra, se não tem a semente da palavra, não tem milagres de Deus na nossa vida. Olha o que diz Mateus 17, 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pequena fé, verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a este monte:
passa-te daqui para colar, e ele há de passar, se você crer, receber essa palavra no seu coração. Amém? Lucas 8:11, Jesus fala, a semente é o poder da palavra de Deus. O semeador saiu semear, semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram. É aquele que recebe a palavra, não entende, vem o maligno e tira. Por que o maligno tira, rouba a palavra? Porque ele sabe que essa palavra ele traz dentro dela poder, fé, para transformar a sua vida. Outra parte caiu em terrenos pedregosos, ou seja, aquela pessoa que recebe a palavra da fé, mas não deixa essa palavra enraizar, crescer. Não deixa essa palavra penetrar, criar raízes. Por quê? Porque quando a palavra de Deus cria raiz no meu coração, meu irmão, ninguém segura. Algumas caíram em terreno que tinha espinho, cresceu a palavra, mas os espinhos, a amargura, as dificuldades da vida, a preocupação da vida, não deixou a fé crescer. Mas a palavra que cai num coração disposto a receber a palavra de Deus, essa palavra, ela é poderosa para gerar milagres, poderosa para gerar transformações. Amém, queridos? Vocês estão aí ainda? Como semear milagres? Se a fé são sementes, olha o que diz 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente que está nele, a semente que está no seu coração, a semente que permanece nele, a semente da fé, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu quero, para nós encerrarmos aqui, se você tem a fé, você tem proteção de Deus. Vamos ler o que diz Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que ele diz: como vencer o maligno, como vencer o mal, como vencer as dificuldades da vida. Olha o que ele diz aqui, Efésios capítulo 6, a partir do verso 12. 11, a partir do 11. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Próximo. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo e no tempo mau. O inimigo é inimigo de todos e tempo mau existem para todos. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, inabaláveis. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade. O cinto da verdade. A palavra de Deus é que me traz segurança. Nós temos aqui o guerreiro, o cinto da verdade. O que segurava toda aquela armadura era o cinturão da verdade. A palavra de Deus traz segurança. A palavra de Deus é que traz firmeza à sua vida. Aí continua. Antes um pouquinho, volta lá. Mantenha sobre e a couraça da justiça. Qual é a nossa couraça? É que a minha proteção, eu não ando pelo que sou, pelo que tenho,
pelo que eu acho. Eu estou firmado na justiça do Senhor Jesus. Ele é quem me justifica. Amém? Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque temos a couraça da justiça. Ele é quem me justifica. Aí continua. Calçando os pés, né? Calçando os pés, uma vez que eu ando na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós vamos pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vai nos causar dano algum, porque estamos revestidos com as sandálias do Evangelho da Paz, da palavra de Deus. Vamos lá. Próximo. Segurando firme o escudo da fé. A fé te protege. A fé que Deus tem para a sua vida te protege. Amém? Esse tempo atrás, uma pessoa falou para mim: olha, porque o diabo é muito poderoso. Eu falei: irmã, eu não posso acreditar nisso. Que ele tem todo esse poder que você está falando. Sabe por quê? Porque se ele tiver todo esse poder que você está falando, eu vou deixar de servir Jesus e servir o diabo. Não é verdade? Porque uma vez que eu tenho Jesus, eu tenho proteção. Você tem proteção. Maior é Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, amém? Porque maior é Deus. E aí, ele fala aqui, o escudo da fé, volta lá. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, o diabo vai jogar dardo, vai jogar. Mas se você tem o escudo da fé, você apaga todos esses dardos. Nessa noite, Deus quer te dar esse nível de fé. Um nível de fé que vem de Deus, que é semente, que é poderosa para gerar milagres na sua vida e também para trazer proteção. E aí, é isso que eu queria falar com você aqui, até aqui, a fé, ela é semente, porque ela traz o poder de Deus para transformar a minha vida, para operar milagres na minha vida. E a fé, ela é uma armadura que me protege e que te protege. Viver nessa terra sem essa proteção é loucura. É loucura. Amém? Glória a Deus. Vamos parar aqui. O mais importante é que nós vamos fazer por você agora. Orar por você, para que o Deus, o autor e consumador da fé, venha derramar sobre sua vida esse nível de fé. E que você venha crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória a cada dia. Fica em pé no seu lugar, quero orar com você. Pela fé. Sabe? Então vamos romper em fé. Vamos lá, rompendo em fé. Glória a Deus, glória a Deus. Põe a mão em seu coração, fala: Deus, eu vim aqui nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para receber a unção da fé, para receber o escudo da fé. Cada vez que a minha fé é provada, profetize isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Levante as suas mãos e declare isso. Impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder,
que a minha fé é provada. Declare isso, declare isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Levante as suas mãos. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Levante as suas mãos, Pai. Nós declaramos que há uma unção de fé sobre a tua igreja nessa noite. Deus, a fé que agrada ao Senhor, a fé do tipo que o Senhor tem para as nossas vidas, derrama sobre nós nessa noite. Senhor, a fé que é como uma semente que traz dentro dela o poder de quebrar cadeias, correntes, amarras, que traz dentro dela o poder de gerar milagres na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa que ouviu esta palavra receberá um nível de fé maior, serão fortalecidos na fé, fortalecidos na fé. E eu declaro, meu Pai, que a fé que o Senhor está derramando sobre esta pessoa vai proteger esta pessoa contra os dardos inflamados do maligno. Levante as suas mãos e diga: eu recebo a fé que me protege. Eu recebo a fé que me protege, que protege a minha família. Eu recebo a fé que protege as minhas finanças. Eu recebo a fé que protege a minha vida, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu recebo a fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê fé, fé, fé. Aumente a sua sementeira. Que o Senhor te dê a fé que traz proteção para a sua vida. E porque você recebeu esta fé vai trazer paz ao seu coração. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. E porque o Senhor encheu e derramou fé sobre a sua vida, a sua semana vai ser sobrenatural. Como é que vai ser a sua semana? Diga para a pessoa do seu lado: Deus derramou fé no seu coração e a sua semana vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Deus te abençoe, Deus te abençoe.